Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Gestão Sem Romance. Eu sou Márcio Ribeiro. E eu sou a Gabriela Ribeiro. Estamos no nosso episódio número 13. 13 histórias incríveis. A gente aqui no podcast Gestão Sem Romance, onde a nossa intenção é mostrar o bastidor, não só palco, né, do empreendedorismo, de como fazer gestão, trazendo histórias reais de pessoas reais que estão no dia a dia, nos desafios, nas facilidades, nas dificuldades, para te inspirar e te dar ferramenta para que você possa realmente mudar a gestão do seu negócio, mudar a sua gestão pessoal, que é tão importante e anda de lado a lado. Antes de a gente apresentar aqui os convidados, hoje temos uma presença dupla aqui no podcast. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui. Aqui no YouTube, além do podcast que você já acompanha, estamos no 13º episódio, temos todas as playlists aqui de gestão de finanças para ajudar você aí no seu projeto, no seu processo. E se você está no Spotify também, lembre-se de você seguir aí a nossa página, também o conteúdo aí para você ficar antenado. Minha querida, apresente nossos convidados. Não apenas histórias, mas também ferramentas e motivação para você descobrir o que você precisa melhorar para performar melhor na sua gestão e ter melhores resultados na sua vida e nos seus negócios. Então hoje a gente tem 2 convidados. O primeiro deles é o Vitor Cury, o Dr. Vitor Cury, que é médico, membro da Androgen Society, com formação pela Universidade de Buenos Aires e pós-graduação em nutrologia. O Vitor atua hoje em consultório médico e integra uma das maiores clínicas de saúde e performance do país, trabalhando com temas como saúde hormonal, emagrecimento, composição corporal e performance, sempre com foco em decisões conscientes e acompanhamento médico responsável, vale frisar. E também o Bruno Pilon, que é nutricionista, especialista em emagrecimento e nutrição esportiva e também atuante na maior clínica de emagrecimento de Jundiaí. Eu sou prova viva disso, tá? Que estou uma diva. Figura carimbada aqui já, né? Gente, sejam muito bem-vindos, Bruno. Muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Tô muito animada por esse bate-papo. Meus seguidores que não acompanham ainda, sigam a página pelo Instagram, pelo Spotify. Muito bom, é isso aí. Muito bom, Obrigado pela presença de vocês. A ideia é a gente iniciar aqui esquentando os motores. A gente queria ouvir um pouco de vocês, a história de vocês. E aí a gente vai falando hoje sobre performance, né? Para dar contexto, a gente gosta muito de histórias. Então, Vitor e Bruno, acho que seria legal vocês tocarem do porquê medicina, porquê nutrição, o que tocou vocês aí na jornada de vocês para ingressarem nesse caminho. Uma pergunta bem interessante. Eu, quando era criança, tinha deficiência de crescimento, eu não produzia hormônio GH, que é o mesmo que o Messi não produzia, por isso ele foi para Barcelona jogar futebol. Então, uma expectativa de crescimento era 1,40 m. Caramba! Eu fiz reposição com GH, eu tenho uma altura normal, tenho 1,75 m, e isso mudou minha vida. Eu falei, a medicina mudou minha vida, eu quero transformar mais vidas. E aqui estamos. Que incrível, um motivo... Que história, hein, cara? Muito Essa eu não conhecia, bom. hein? Os caras trabalham do lado do outro. Você sabia a história deles? Não sabia. Tá vendo? Conte a sua agora, sabia. então, Brunão. Você abre o seu coração, Bruno. Coração. O Bruno, que não é a primeira vez que está aqui, ó. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, tem um outro podcast que é o Mais Do Que Finanças. O Bruno veio já. E a gente falou de vários temas legais também, né? Na verdade, eu virei nutricionista por uma frustração. Eu estava numa especialização e um médico de esporte falou que ia provar que o emagrecimento, que o exercício não emagrecia ninguém. Eu falei, poxa, mas hoje o que eu mais trabalho é com emagrecimento, com a melhora da saúde das pessoas, e o que eu mais estudei, que na educação física e exercício, não emagrece ninguém. Isso me tocou e ele comprovou numericamente ali, explicou o ponto de vista dele, fez muito sentido e eu fui fazer a nutrição. Hoje é o que eu mais me dedico aí, com o emagrecimento, com a mudança do estilo de vida das pessoas, acompanhando os médicos ali da clínica, com a parte medicamentosa. E aí foi uma frustração que virou a profissão da minha vida. Excelente. Incrível. Então, pra quem tá seguindo a gente aqui, vou dar contexto. Márcio e eu... Você gostou, né? Gostei. O Márcio e eu sempre falo, eu e o Márcio, aí ele me corrige. É que eu assistia o Chaves, não sei se você lembra do Chaves. Quando o Chaves o Kiko falava, eu e o Chaves, aí o professor já falava, e o burro na frente. Aí ela fala. Toda vez ele briga comigo. O Márcio falou, não, o Márcio e eu. O Márcio e eu estamos em um novo momento de vida que, na realidade, agora já faz parte da nossa identidade, que somos um casal de empreendedores, empresários
Fitness, a gente cuida da saúde. Por quê? Brincadeiras à parte, ainda tô em processo de emagrecimento, mas estava ali 35, 30 e todos quilos acima do meu peso. E isso foi uma coisa que me prejudicou das mais diversas formas. E eu até falo pra mulherada que me segue hoje em dia que não foi o espelho que me fez ir atrás. Muitas mulheres, né, se sentem desconfortáveis com a imagem. Eu já tava num momento da minha vida que eu meio que tinha me acostumado com o que eu tava vendo no espelho e não tinha noção do quanto eu podia me sentir melhor. O que pegou pra mim foi a falta de vitalidade. Foi que eu tava assim, um zumbi ambulante praticamente. Final de semana eu só queria ficar no sofá. E isso começou a ficar claro pra mim que, obviamente, eu tava levando uma vida que era completamente contra quem eu queria ser, quem eu tinha potencialidade pra ser. E numa dessa, o nosso ambiente molda os nossos comportamentos. O Márcio também tava bem nessa pegada, extremamente mergulhado no trabalho, não focando em cuidar da saúde, trabalhando muito, sem querer ou querendo, tendo o máximo de resultado possível dentro daquele nível de saúde. Se esforçando muito, né? E aí a gente realmente percebeu que precisava de algo mudar e começamos a nos cuidar, a nos tratar. Então acho que por isso o gatilho de chamar vocês aqui hoje, não só para falar sobre os assuntos que estão tão em alta, mas para incentivar o empresário e empresária que estão seguindo a gente aqui a realmente olhar para a saúde, porque faz toda a diferença, né? Vocês atuam com empresários todo dia, acredito eu. E essa é a ideia de vocês trazerem, então, cientificamente, da forma como o corpo melhora, né? Porque a gente agora aqui é praticamente um case de sucesso ali de testar, ver que funciona, só que a ideia não é só, tipo, vai lá que funciona. A ideia é trazer ali porque o empresário, muitas vezes, eu vou contar um pouco do como foi para mim, né? A gente, às vezes, tem um valor muito grande que é trabalho, gosta de fazer ali, entra num fluxo de vamos fazer, e acaba, na hora de escolher ali, tipo assim, tá, eu vou priorizar o que agora? Vou cuidar da saúde ou vou cuidar do trabalho? Aí você fala, não, mas trabalho, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso performar para depois cuidar da minha saúde, e acaba sendo secundário. E inverter a ordem é onde você facilita muito. Então hoje, praticamente eu consigo ter muito mais resultado, bem mais resultado com menos tempo, menos esforço e a satisfação é melhor. Então, baixou o nível de estresse, aquela tensão para dormir, sabe? Então, assim, foi algo que a vitalidade que a Gabi falou, ela é real. E aí a nossa intenção agora é trazer vocês aqui para falar desses temas, que aí vai abranger aí tanto a área do Bruno, como a sua área, Vitor, também aí na medicina. Com certeza. E além de ter vários pacientes que são CEO, vou contar até um relato para vocês, a gente pode ver vários exemplos de personagens importantes. Mark Zuckerberg está praticando jiu-jitsu, Bruno Perini, Thales Gomes, que são referências no mundo do business, dos empresários. Então, entenderam que segmentar saúde de trabalho é algo ruim. Quando você otimiza e junta as duas coisas, você tem o máximo de performance. A gente estava, inclusive, você falou de CEOs, eu acabei de lembrar, a gente estava esses dias assistindo um vídeo sobre aquela faculdade Linker. Aquela faculdade que é, enfim, a maior faculdade da área de administração, não sei se é do estado, se é do Brasil, enfim. Caríssima mensalidade, pouquíssimas pessoas, né, conseguem passar para estudar lá e eles têm como pilar a parte empresarial, a parte mental e tem uma academia lá dentro com personal pros alunos, porque é diretamente conectado à saúde, à performance deles. Mas, enfim, a gente tá falando muito, a gente quer ouvir vocês, literalmente, a validação desse nosso processo com relação à parte hormonal, parte de alimentação mesmo, se interfere ou se é só vozes da nossa cabeça. Bom, fazendo uma ponte da saúde com de gestão e empreendedorismo, tem um estudo de Wall Street que demonstra que os pacientes, os empresários que tinham maiores níveis de testosterona tinham mais êxito. Isso a gente consegue ver no consultório, porque testosterona a gente pensa em libido, mas é muito mais que libido. É agressividade no bom sentido da palavra, de tomar risco, de liderar, de saber manter a calma numa situação ruim, de proteção. Então são virtudes que a gente pode trazer para o mundo empresarial. Os pacientes refletem que eles realmente têm mudança nos resultados. Tem um paciente meu que é um CEO, tem 400 funcionários, se afastou da empresa porque falou que se sentia acovardado, se sentia com medo, contou uma história, um relato de uma subordinada dele
que deu uma comida de rabo nele e não soube como reagir. Passou na consulta, a gente fez os exames e viu que ele estava com hipogonadismo, que é testosterona baixa. A gente fez a reposição, ele mudou a vida dele, mandou um áudio recentemente falando que hoje em dia ele voltou para a empresa, voltou a liderar, voltou a tomar risco, porque faz parte da vida do empresário, tem que saber manter a calma no meio da tempestade. E qual que seria o nível natural, assim, que o homem tem essas características que são positivas aí para o mundo empresarial, por exemplo? Porque tem aquela questão, né, às vezes a referência ser meio que baixa e aí na prática acaba não tendo um resultado efetivo, né? E uma ótima pergunta. A referência muitas vezes é baseada na doença ou numa curva de Gauss. Vou explicar isso de maneira básica. A referência da vitamina B12 está feita para você não apresentar uma anemia megaloblástica, não para você ter performance e cognição. Tá. Ou uma curva de Gauss, quer dizer o quê? Eles pegam vários indivíduos e vê a maioria tem esse valor, então essa vai ser a referência. Agora, na medicina de ponta de precisão, a referência tem que ser outra. A gente está procurando otimizar dentro do máximo saudável seus níveis de hormônios e vitaminas. Na verdade, a gente não está buscando achar a doença, né? Está buscando achar a melhora, né? É uma medicina da Do saúde, paciente, né? É legal isso, porque pelo menos a gente teve um episódio mais cedo aqui com o Raí falando sobre a parte do homem raiz. Ele estava falando, né, que o homem não busca muito, não gosta muito de ir atrás de médico, não é muito ligado à saúde, pelo menos esse era o estereótipo antigo, né? Então hoje já está mudando isso, essa questão de ser mais preventivo de fato e na verdade usar a medicina e todo o resto como uma ferramenta mesmo para performance, né? Um ditado que o homem só busca o médico quando tá morrendo ou quando a esposa manda. Muito bom, faz sentido. E aí lá na clínica, todos os profissionais, não só eu como o Vitor, a gente busca a melhor performance do paciente, né? Quando eu olho um exame do meu paciente, eu não estou buscando achar uma doença. Estou buscando achar um ponto no que ele se sinta melhor. Porque é muito comum você chegar para um médico clássico, um profissional clássico, e você se queixar, ele fala, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Porque eu sinto que não tá bem, né? Eu não tô me sentindo como antes. Então tem alguma coisa de errado comigo. Exato. Os exames não estão mostrando, na verdade mostram, né? Mas tem que ter um olho mais treinado e mais atualizado, né? E foi a testosterona que fez o homem sair da caverna e buscar o mundo fora, né? O Brasil foi descoberto aí por causa da testosterona, né? Os caras atravessaram o mar ao meio de turbulências aí, né? E a gente não tem que tratar o exame, tem que tratar o paciente. Se o paciente tem sintomas, a gente tem que avaliar a clínica dele. Isso é muito interessante. A reposição de testosterona aumenta a saúde cardiovascular segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia. Agora, qual que é o valor de referência que você tinha perguntado? Entre 300 e 1.000. Aí, eu vou te dar um exemplo. É a mesma coisa de te dar um carro de 100 cavalos e um carro de 250 cavalos. Os dois vão te levar até o mesmo lugar. Mas com um trajeto vai ser mais rápido, mais divertido e você vai ser mais feliz. Então, dentro do valor de referência, a gente consegue otimizar os níveis hormonais do paciente, mantendo a saúde dele. E aí, desculpa, mas, por exemplo, tem muita gente que fala que, sei lá, o cara que toma testosterona, ele pode ter um risco cardiovascular. E aí você me traz essa informação que, tipo, os níveis adequados previnem ali o cardiovascular. Qual que é essa diferença na prática? É o que a Sociedade Europeia de Cardiologia diz. A diferença é você está no limite do fisiológico. Passou do limite, legal. Aí passa a ser bomba e aí tem riscos envolvidos que você tem que saber manejar. A gente não pode virar as fotos para o paciente que quer usar níveis fisiológicos. A gente não pode indicar, a gente tem que orientar e acompanhar esse paciente. Entendi. Então, o que faz mal é o excesso. A diminuição, né? Porque o homem, geralmente, ele infarta após os 50, porque os níveis séricos dele começam a baixar. Esse número que você falou de 300 a 1.000 é em homens. Isso. Para mulher difere, obviamente. Bastante idade, do período, mas a mulher que está fazendo reposição entre 50 e 100. Ah, nossa, é bem diferente, né? 10%. Vamos falar dessa polêmica, então. Um hipogonadismo muito severo
Começa a falar fino também ou não? Brincadeira. Fica acovardado no sentido médico da palavra. Um cara que tem medo, que não consegue tomar atitude, não consegue tomar decisão. Ele apresenta os medos que ele não tinha. Aquele seu amigo que fala pra você assim, eu andava de moto, mas hoje eu tenho muito medo de andar de moto. Pode pedir um Faz exame. exame. Eu sempre andei de avião, mas agora eu tô com medo de andar de avião. Pô, ele andava de avião há 20 anos atrás, que não era tão seguro como hoje. Não tem a lógica, né? Sim. Aí começa a buscar algo fisiológico. Pode Tem a questão de pesquisar. energia também? Tipo assim, a pessoa se sentir mais fraca, mais cansada? Ou isso tem a ver com outros nutrientes normalmente? Com certeza. Um sintoma muito inespecífico pode ter várias causas. Pode ser falta de ferritina, que é ferro, na verdade. Ferritina é um depósito de ferro, vitaminas. Tem que ter uma avaliação completa hormonal, que é toda uma engenharia para poder descobrir qual é a causa. Mas sim, alergia é um sintoma inespecífico presente em quase todos os pacientes. Tô pensando em várias polêmicas pra falar aqui na minha cabeça. Tirzepatida falsa e um monte de coisa. Mas vamos focar no... Vamos por partes. Vamos Vamos focar por- na testosterona ainda. A internet, ela dá visibilidade e acesso a muitos assuntos. E muitas pessoas que não sabem um jota daquele assunto começam a usar a palavra para se referir, de repente, a um comportamento, né? Eu tava vendo um vídeo hoje que me deixou bem indignada, inclusive, vai sair ainda esse vídeo de um alfa versus 30 feministas. O bendito do cara fica falando: você casou com um homem sem testosterona e não sei o que, não sei o que lá. Então as pessoas acabam usando a fala da testosterona para associar somente ao comportamento. Mas, na realidade, é saúde e saúde precisa ser levada a sério, né? Isso é uma coisa muito importante, porque, é o suco, é a bomba, E aí eu passo a palavra para vocês. Existe o jeito certo, a forma correta e as indicações corretas de fazer isso, né? Porque a internet é isso, ela traz um assunto à tona e aí parece que determinadas coisas viram moda. Quando saber se é o momento certo de procurar? Quando olhar para isso? Acho que vocês podiam falar um pouco nesse sentido. A gente mencionou vários sintomas aqui: cansaço, baixa libido, medo, falta de liderança. São sintomas inespecíficos. Então é sempre bom a gente fazer um check-up, você tem que buscar seu médico para poder fazer uma avaliação e descobrir. Às vezes o paciente acha que está bem, a gente começa a reposição e ele fala: doutor, agora eu sou super-homem, eu estava correndo. Exato. Ele não lembra quando ele tava... Ele não consegue lembrar quando ele esteve bem, né? O que é normal? A pessoa esquece. Muitas vezes ele está tanto tempo ruim que virou algo normal com ele. Acostuma. Eu queria falar sobre o caso feminino agora. Eu também não sei muito sobre essa coisa da testosterona para mulheres, enfim. Mas, voltando da internet, eu vejo muitas mulheres famosas falando, né? Uso o termo reposição hormonal. Obviamente, ninguém sabe exatamente qual é, né, o contexto. Mas quando é ideal para uma mulher? Quando é necessário? Quando é só estético? É indicado ou não? Isso é um tema polêmico. Sim. A médica diz: a única indicação médica é quando a mulher tem desejo do seu sexual equativo. Tá. Menopausa. Tá. A indicação é reposição de testosterona. O que a fisiologia diz? Ela diverge um pouco. Qual que é o hormônio mais prevalente na mulher quantitativamente? Se eu converter todos para a mesma unidade, a testosterona. E é o primeiro a cair. A gente pode até falar de menopausa. Antes da menopausa, aos 40 anos, cai 50% a testosterona na mulher. E nosso corpo não gasta energia à toa. Por que ela ia produzir tanto um hormônio se ele não fosse importante para ela? Justo. Então é algo assim a se refletir. Então não é tão irrelevante assim, talvez não seja tão perigoso assim, talvez seja mais necessário olhar para isso do que prejudicial. Inclusive, ele tem um efeito protetor mamário. Tem estudos que usam testosterona para tratar câncer de mama nas mulheres. Nossa. Isso é bem contraditório, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem uma Legal. colega, que é a Cris, né? Que é oncologista, defende hormônio com unhas e dentes. Só que ela tem 20 anos de oncologia. E aí? Então, isso é muito legal, porque muita gente, assim, eu vejo que esse assunto de falar de hormônio, falar de testosterona especificamente que a gente está comentando aqui, é meio que um assunto tabu ainda, né? Porque vou falar do que eu entendia antes de buscar apoio e entender isso um pouco mais a fundo, né? A gente conhecia, tipo, o cara que toma testosterona é o cara que toma bomba. E ainda não é nem com apoio médico, né? O cara que vai lá na academia,
conhece um cara lá que conhece um cara, e aí daqui a pouco o cara tá se auto-aplicando um negócio que ele nem sabe direito para que serve, e aí pode gerar vários fatores, né? Hoje já tá um pouco mais em alta. A gente, por exemplo, você vai assistir alguns conteúdos ali, esses dias eu tava vendo no Flow lá, o Renato Cariani e outros caras comentando sobre a prática, abertamente, né? De sobre testosterona, os benefícios, onde não é tão legal. Então, ainda é meio tabu essa questão do paciente entender que é um tratamento e não só um negócio estético ou um risco, né? Com certeza. O acompanhamento médico, a gente consegue ter otimização da performance, a cognição do trabalho, fazer uma ótima gestão sem risco à saúde, com benefício, na verdade. E aí eu vou precisar fazer um degrau a mais dessa especificidade do acompanhamento médico. Não é igual você ir num médico X qualquer. Parece meio óbvio você falar, mas não é. Quando você tá ali, tipo, vou no médico, é o médico que passou. Cara, não é a mesma coisa. Então, até fica aqui minha sugestão. Procurar uma clínica especializada, um médico especializado dentro da parte hormonal, dentro da parte específica que você precisa tratar. Ele citou menopausa, a gente tá falando aqui de hormônio masculino, feminino, enfim. Eu acho que procurar uma clínica, um médico especializado para te dar todo o suporte faz toda a diferença. Porque eu mesma já tive... a gente tem convênio e a gente, né, vai inicialmente no médico do convênio. Gente, pelo amor de Deus, desculpa, não é um preconceito, não é nada, mas é completamente diferente. Até o tempo de atendimento, né? Você tem ali, às vezes é um atendimento que ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser mais objetivo. Também vai a questão da especialização, né? Às vezes o profissional, ele tá lá, não vou generalizar jamais, mas às vezes a área de atuação dele é mais para... quase paliativa ali, né? Cuidar da doença, né? Não cuidar da performance, que tem é diferente o tratamento, certo? Com certeza. Eu tenho, uma vez abri uma caixinha de perguntas sobre traumas com médicos de pacientes. Isso é muito triste, porque são colegas médicos que acabam tendo preconceito e traumatizando alguns pacientes. Vários falaram que o endócrino recomendou engordar para poder fazer cirurgia bariátrica. Essa foi boa, hein? Essa aí. Pacientes. Isso não foi triste. Foram 2, 3 pacientes diferentes que comentaram algo assim. Então, realmente, ou a gavetinha. Não sei por que os endócrinos têm tanta gavetinha, mas eles abrem a gaveta e tira a dieta pronta, e tira a prescrição pronta. Isso não deve estar cansado de ver no mundo da nutrição, deve ter bastante também. Tem. É muito ruim, né? Mas acaba me ajudando, né? Porque eu trabalho um pouco diferente. Não deveria, né? Eu acredito que essa questão da dieta pronta é um negócio que mais atrapalha que ajuda. Atrapalha porque frustra, né? Se a pessoa não procura outro profissional, ela vai se contentar com aquilo ou vai desistir, né? E uma coisa que o paciente chega pra mim e fala, eu emagreci, isso foi muito interessante. Eu tomei água. Eu falei, como? Não, eu perdi 15 quilos tomando água. Eu tomava 7 litros de água por dia. Eu sei que você não vai gostar. Ele é um filho de um médico aqui que faleceu faz pouco tempo ainda. Sei que você não vai gostar. Eu falei, cara, eu acho que você tomou uma atitude, você perdeu 20 quilos. 20 quilos a menos, você vai ganhar bastante saúde, né? Mas é meio inusitado, né? Você tomar muita água para não ter fome. Mas eu vou condenar o cara, vou brigar com o cara, vou trazer ele para mim, né? E ele perdeu 20 quilos, né? Tomou uma atitude. Então ele tá mais pronto agora pro próximo passo, né? Foi uma estratégia. Agora tem que ser um processo corretivo, né? Porque ele não acha que isso aí é a receita mágica. Já entendeu que não faz bem tomar 8 litros de água por dia. Falando da questão médica, até pulando do hormônio para famosíssima tirzepatida, nosso monjarito, eu, antes de procurar a clínica, procurar vocês, eu passei no médico do convênio e aí a gente estava em processo de tentar engravidar e tal, aí a médica falou, não, eu sugiro que você tome um Ozempic da vida, ainda não estava tão muito em alta. Tava em alta, mas talvez fosse até mais inacessível do que é hoje em dia. E aí ela falou, eu sugiro que você tome. E aí ela me prescreveu, inicialmente falei, não quero. Era o tal do Wegovy. Não quero, não vou, por quê? Eu já tomei logo que a gente casou, o Saxenda, emagreci um pouco, engordei de novo. Porque, obviamente, não mudei comportamento. Em 2022, tomei Ozempic, emagreci um pouco, engordei de novo. E aí, dessa outra vez, falei, não vou, porque já entendi que se eu não mudar não vai dar certo, eu vou torrar meu dinheiro na canetinha e não vai rolar.
E aí, no fim, como envolveu a questão da gravidez, e eu tô com 35 anos, faço 36 esse ano, eu já fiquei um pouquinho mais receosa, falei, vou comprar. E no final de 2024, comprei a tal da Wegovy. Ela nem sequer me explicou direito os girinhos da caneta, eu meio que fui olhar um vídeo depois pra entender. Resumidamente, tomei um pouquinho, aí eu fiquei com medo e dei a caneta embora, dei pra minha cunhada. E assim, contei todo esse assunto para dizer que estou tendo uma experiência completamente diferente atualmente, tanto em termos de resultado agora, quanto em termos de mudança mental. Eu acho que é muito importante essa decisão e um bom acompanhamento. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa substância do momento, a bariátrica química, né? Vocês estavam falando? A bariátrica tende a ficar em desuso. A bariátrica, com os anos, vai acabar. Não sou contra a cirurgia bariátrica, mas eu acho que tem um paciente específico que tem indicação para ela. Para o paciente do SUS, que talvez ele não tenha acesso a medicações. Para esse paciente, sim, vale a pena. Porque hoje em dia as medicações atuais de hepatite e as que estão por vir a retrospectiva são superiores ao sleeve, que é um tipo de bariátrica que são similares ao bypass gástrico. Então, a bariátrica não faz mais sentido, porque é uma cirurgia invasiva, gera colaterais para sempre, irreversível, você vai mutilar uma parte do seu intestino, do seu estômago, e tem muitos riscos de complicação, e o paciente pode engordar de novo. É, isso que eu ia perguntar. E ainda continua com os colaterais, né? E volta o peso, né? E ele, por definição, é um desnutrido e crônico, porque ele tem que fazer reposição de vitaminas a cada 3, 4 meses endovenoso, porque por boca ele não absorve nada. Então, é avaliar risco-benefício. Novamente, eu não sou contrário, mas tem um paciente correto e tende a ser obsoleta essa cirurgia com o tempo. Eu não sou especialista nisso, mas assim, eu penso muito que tem ainda muito a ver com a questão comportamental, né? Não adianta, eu conheci umas 2 pessoas assim que fizeram bariátrica e logo depois, assim, alguns 6 meses, 1 ano, a pessoa já tinha engordado vários quilos. Então, não sei se não é só a parte física do negócio, né? Precisa ser trabalhado a parte mental também, ali, comportamental, porque senão o resultado não vem tão... É um preço muito alto preço que se alto, paga, né? Para... E a medicação tem um pontinho a mais, porque ela atua no núcleo accumbens. E alguns pacientes relatam. Muda a maneira que você se relaciona com a comida. A comida para de ser algo prazeroso e passa a ser algo para nutrir seu corpo. Nossa. E se você aproveita esse momento para mudar a sua mentalidade, orientar o paciente, a hora que para com a medicação, ele muda a maneira de encarar o alimento. A fome vai voltar, às vezes não volta 100%, alguns pacientes não sabem porque nunca mais voltam a comer a mesma quantidade de comida, mas independente disso é uma mudança de mentalidade durante o processo. Eu falo que eu sou prova viva disso, eu me sinto completamente outra pessoa. Foi muito rápido o início de fazer os efeitos e muito mais fácil a mudança comportamental. Hoje eu faço as nossas próprias comidas, eu cozinho, eu não tenho vontade de cozinhar coisas que não são, tipo, hiperpalatáveis, que fala, né? Tipo, aquela coisa muito... Tem muito açúcar, muito sal, muito... O básico. E aí é isso, é você treinar a mente. Eu assisti um vídeo, acho que um pouco antes de eu começar a fazer o tratamento, sobre essa janela dourada que eles chamam, né? De aproveitar esse momento que o Monjaro ou o Tirzepatide ajuda a parte mental para você mudar o comportamento, sustentar o comportamento, né? Eu acho que é terapêutico. Você chegou a ser uma vez, comeu uma besteirinha? Sim, porque eu comecei a fazer em final de outubro, então no final teve o Natal, o Ano Novo, mas assim, deve ter sido talvez umas 5 vezes, muito mais consciente, uma quantidade infinitamente menor. As poucas vezes que aconteceu, quando o alimento era muito gorduroso, você tem questão física. A sua percepção do alimento ruim aumenta. Total. E a bad vibes, porque às vezes você, tipo assim, você tá com vontade de comer vontade de comer panetone. Aí você come. Você fala, nossa, não valeu a pena. Era nem isso, valeu né? as calorias. Não era assim antes, né? Não antes assim era uma fissura, uma coisa louca. Assim. Eu conquistei ela com o panetone. É mesmo, chocotone trufado. Quando a gente tava mais perto, hein? Não. Quando a gente se conheceu, a minha mãe tem uma mão muito boa pra doce, pra comida. Ela fazia panetone, né? Aí eu tava lá tentando sair com ela e tal. Aí eu falei, mãe, faz um panetone que eu vou dar de presente. Aí beleza. Aí a gente saiu, fui no cinema. Aí na volta tem um presente pra você aqui, o panetone. Que era próximo do Natal, né? Já, o dia que a gente saiu.
E aí foi ela, nossa, adorei o panetone. Aquela falei, Gordinha como sempre, né? não, porque minha mãe, falei, sogrona. Aí, foi assim que começou. Não, mas essa brincadeiras à parte, a minha fissura por comida mudou completamente. Mas para além disso, que eu quero puxar mais um assunto polêmico. As pessoas buscam facilitadores. A medicação é um facilitador. Para mim, eu só consegui ter a virada de chave porque a dor foi muito latente. Aí da dor eu procurei ajuda, consegui investir na ajuda para manter isso, mas principalmente estou mudando os meus comportamentos. Ponto. Só que o fato da medicação e o próprio acompanhamento de qualidade ainda não ser 100% acessível para a maioria das pessoas, elas buscam fazer do jeito errado. E eu conheço gente perto de mim, infelizmente, que está buscando das piores formas possíveis, medicações que não são regulamentadas, medicações que, enfim, queria que vocês deixassem bem claro o risco sobre isso. Antes de eles entrarem nisso aí, eu vi um vídeo do Guto Galamba falando sobre esse negócio, né? Que ele tá também usando a tisarepatina. E aí o cara, mas com Monjaro é fácil, né? Ele falou, cara, é fácil, mas você anda de carro por quê? Você pode ir a pé. Por que você vai de carro na academia, você vai no mercado? Porque é mais fácil. Então se a gente tem capacidade de você utilizar a facilidade, por que não, né? E se fosse assim, por exemplo, você não usaria celular, porque o celular facilita. É mais fácil, então, eu ir lá conversar com a pessoa, ao invés de mandar uma mensagem. Então, a tecnologia, ela vem evoluindo, as pessoas têm que estar abertas a isso. Mas vem muitas vezes o preconceito de julgar, ela emagreceu porque tomou o remédio. Mas será que foi só o remédio? Porque tem gente que toma o remédio para poder comer besteira. Sim, é uma tecnologia que está mudando aí até a economia na área da alimentação, né? Muito! Eu gasto bem menos dinheiro hoje em dia. Mas foi o Açaí que teve uma reportagem? O Açaí que comentou que mudou o padrão de comportamento alimentar. Eu tenho pacientes aí que tem restaurante e não foi um ou dois não, foi mais. Que falaram que durante a semana no delivery ele tem que colocar um refri de 2 litros grátis, senão ele não vende mais. O que, Bruno? A gente gastava muito de iFood, você não tá entendendo. Eu fiz 2 contas na época sobre fazer escolhas mais positivas na questão de saúde. Por exemplo, na época do estúdio, eu ficava pensando assim, eu quero fazer quero ter um personal, quero cuidar disso. Mas a pergunta é sempre assim, mas não tenho dinheiro. Vou ter que gastar uma grana com isso agora, né? Aí o que a gente gastava com iFood, marmita, essas coisas assim, lanche. Cara, eu fiz uma conta que eu falei, o que eu tô gastando, se eu trocar isso aqui, parar de comer besteira e fazer o trabalho para minha saúde, paga a conta, né? Meio que equivalente. E agora é a mesma coisa, o valor que a gente investe fazendo o tratamento, basicamente eu tô tirando de outro lado, que era o que a gente gastava. E trabalhando mais, né? Final de semana. Trabalhando bem mais. Pizza, consegue trabalhar mais. Pizza, lanche. A gente passava na frente de casa lá, perto da casa. Tem um lugar que vende lanche. Ali, com certeza, o faturamento da moça lá caiu. Porque a gente passava do trabalho, saía tarde aqui da empresa, passava lá 2 lanchão com refrigerante. Tipo assim, sei lá, R$80. Aí você fala, 80 conto, 2 lanches, uma vez só, tudo bem. Mas era terça, quarta, sexta, sábado. Já tô falando de... Quase todos os dias. 300 e... Quase R$400 aí. Eu faço isso vezes 4... Já é um valor agregado ali no valor do investimento. Então, às vezes, não é... Às vezes é desculpa a pessoa falar que não tem a grana. Às vezes é só ela se organizar. Tá bem mais acessível. Tá bem acessível. Você falou algo muito parecido que você falou. Se eu oferecer 5 milhões pra você, você vai falar, não, quero construir minha fortuna sozinho. É a mesma coisa que a gente recusa o Monjaro porque ele quer emagrecer. Na raça. Nossa. Eu passei o mérito próprio já. Corre descalço. Por que você vai usar um tênis? Você pode ter um tênis de corrida lá de R$1.000. Não vou pagar R$1.000 no tênis. Então anda descalço.
Só que qual que é o... Vai doer mais? O pé, você pode ter várias coisas, né? E tem muita inveja também. Posso contar o que a gente estava conversando? Claro, com certeza. Quantas pessoas fizeram um comentário pra você falando que você tá emagrecendo muito? Uhum. De emagrecer. Uhum. Isso não é só Você vai ficar muito magra, toma cuidado. calma. Muita inveja, vários pacientes relatam isso. Não, você está ganhando saúde. Na verdade, são vários componentes inconscientes associados. Medo, preconceito, inveja. O próprio, tipo assim, perder a amizade de pessoas que você gosta, que às vezes podem se afastar, enfim. Mas eu tenho muito esse pensamento que vai chegar até a gente o que a gente abre espaço para chegar. Eu, assim, graças a Deus, tenho muitas pessoas, até nas minhas redes sociais, não só que estão super elogiando, mas assim, eu recebo todos os dias. Gabi, está me inspirando muito, eu tô adorando te acompanhar. Por quê? Eu contei em um vídeo toda a minha motivação para ir atrás do tratamento, qual exatamente o tratamento que eu tô fazendo, e falei disso uma vez. Então, quem ouviu, tá lá no destaque, elas sabem. Mas o que eu mostro todos os dias? Eu tô indo na academia todo dia, tô fazendo atividade física todo dia, tô me alimentando bonitinha todos os dias. E aí é isso que elas veem, é isso que elas comentam, que elas estão gostando de acompanhar. Eu tenho recebido bastante relatos sobre isso. Mas, da mesma forma que você inspira algumas pessoas, elas querem ter essa mesma aceleração que você teve. E às vezes, de duas uma. Ou não tem essa consciência que elas podem... economizar de um lado para investir no outro, ou elas realmente não têm condição, e tá tudo bem, porque vai ter gente que não consegue tirar de um lado para pôr no outro, que já é ali no teto limite. Mas tem algumas pessoas, voltando no assunto que eu puxei, que estão fazendo a pior escolha, que é escolher o falsificado de uma pessoa X qualquer, porque parece, quanto você toma? Toma 2,5? Que achou por R$500 que te ofereceram? Não, uma pessoa que eu conheço tá tomando por R$400. R$400, caramba. Foi pontual, muito interessante, parabéns por inspirar a pessoa. Obrigada. A gente tem um paciente nosso, pedi pro Bruno contar um pouco dele, o Rafael, que a gente tá fazendo uma bariátrica química nele, não sei se a foto dele tá disponível. Conta. O Rafael, ele é um amigo de infância, né? Que por um acaso eu reencontrei ele na clínica, ele começou o tratamento. Sim, ele tá meio... Ele precisava de ajuda, ele sabia disso, só que ele não sabia nem por onde começar. Ele não sabia o que fazer, né? Ele olhou lá no Instagram, aí ele acabou me encontrando, conheceu o Vitor, né? E a gente tava fazendo esse tratamento com ele em conjunto, né? A parte médica, que é com o Vitor, e a parte nutricional e de exercício comigo, né? Se eu não me engano, aí foi 30 quilos em 4 meses. Uau! Caraca, velho, que top. Você imagina? E aí eu vou falar por mim, tá, gente? Mobilidade, flexibilidade, respiração e a oportunidade de fazer coisas que eu nem tava percebendo antes o quanto eu tava limitada em fazer. Agora você imagina esse rapaz. Autoestima, né? Muda completamente. Quando a consulta falando, não, porque eu pesava tanto, eu era assim, eu falei, não, a sua melhor versão deixa eu fazer agora. Surreal. Eles faziam karatê juntos. A gente treinava karatê e ele ganhou massa muscular e ele tinha um pensamento, ele é muito alto, né? Ele tem quase 2 metros. E ele tinha um pensamento que ele precisava ficar 80, 90 quilos. Até ele fazer ele entender que ele não quer chegar nesse peso, porque só isso ele tem de músculo e osso. O cara é muito forte. Se ele tem esses 80 quilos, ele seria uma pessoa talvez doente. Porque acho que ele não nem sobreviveria, né? Chegar nesse peso. Ele tem muita massa muscular, ele é muito forte, ele é muito alto. E a gente tá conseguindo conservar toda a musculatura dele. É um trabalho disciplinar com médico e nutricionista. Isso é muito importante, até polêmico, porque a gente tem que não acompanhar esses emagrecedores, não jogar junto, ele vai acabar ficando para trás. E o Bruno é um cara que é um exemplo de sucesso nesse sentido. Ele trabalha junto comigo, com outros médicos de sucesso, e monta projetos para esse paciente. Esse paciente não perdeu nada de massa muscular nesse emagrecimento. E ali ele disse que ele deveria ter perdido 25% de músculo. Por quê? Aí que tá o segredo, é um trabalho multidisciplinar. Aí às vezes o cara, beleza, eu consegui a receita lá, fui lá e tomei o remédio sozinho, mas não fiz esse trabalho nutricional, esse acompanhamento, vai gerar ponto negativo, né? Eu sou muito suspeito de falar do trabalho do Bruno, que eu sou muito fã mesmo dele, assim, não é de hoje que a gente fez alguns protocolos, assim, a minha melhor versão
foi quando eu realmente ele fazia personal e dieta com o Bruno. O segredo era a piadoca, eu tô sabendo. Que fazia supino soltando piadocas e eles morriam de rir, eu lembro. E era bem legal. Então, tipo assim, foi a melhor época. Isso foi, sei lá, em 2014. Faz um tempinho. Faz um tempinho. Então, assim, depois disso eu oscilei bastante, mas agora eu tô nessa fase aí, bem alinhado. E lá a gente fazia tudo na raça, né? Agora a gente tem tecnologias aí, medicamentos, uma clínica ali para dar todo o suporte. Isso muda todo o jogo, né? Que o Mondiaro ele veio para mudar o jogo, né? Meus colegas, a maioria, são contra, falam mal, mas, né? Quando surgiu a energia elétrica, todo mundo tinha medo e falava mal, né? Internet, os bancos digitais. A IA vai... Não vai funcionar, né? É realidade, né? Assim, enfim, eu acho que esse é o caminho. E é um medicamento, o Vitor pode até falar, ele vem se provando muito seguro, além de muito eficaz, né? Eu quero fazer uma pergunta, e aí é uma pergunta para eu indicar 2 pessoas, na realidade, depois para vocês. Endometriose. Tem algum tipo de estudo, alguma coisa assim, que o uso pode contribuir com desinflamação, esse tipo de coisa, ou não necessariamente? A gente tem que avaliar diversos parâmetros. Sim. O paciente tem que estar saudável como um todo, tem que estar inflamado. O paciente obeso é um inflamado crônico de baixo grau. Então, nesse sentido vai ajudar. Alguns hormônios podem ajudar, como gestrinona, como a alimentação é muito importante. Então a gente tem que abordar a endometriose de vários aspectos. Isso. Mas é uma doença de cunho inflamatório, né? Você desinflamou o paciente, já começa a melhorar de forma sistêmica, né? Aí tem outro... Isso a gente não consegue ainda provar, mas você pode entrar na internet e digitar lá, bebê Mondiaro. E aí? Uma das principais recomendações do cirurgião bariátrico para a mulher, quando ela faz a bariátrica, é não engravida. Que acontece que a mulher passa 4, 5 meses, ela engravida. Mulher que quer engravidar, presta atenção. Por que o Monjaro faz bebês do Monjaro? São 2 motivos diferentes. Primeiro é que ele diminui o efeito do anticoncepcional, então pode acabar gerando um bebê. É um colateral ali que tem que ser explicado ao paciente, né? O ajustado do anticoncepcional, a via de administração. O segundo e mais interessante é que ele aumenta a sua saúde como um todo, inclusive a saúde reprodutiva. Eu tenho um paciente de 47 anos tomando anticoncepcional, que teve uma gestação saudável recentemente. Caraca. Não foi planejada, mas foi desejada. 47, deve ter um sustinho. Cláudia Raia. Ai, eu tô ansiosa, já quero emagrecer mais pra engravidar logo. Melhora muito a ovulação da mulher, né? Legal, top. Quais são os riscos dessa medicação do Monjaro falso, do Monjaro do Paraguai? Que não Porque tem o que controle. é falso e tem os famosos que são tipo paraguaios, né? Dizem, né? Que são marcas que são de lá, mas que são proibidas aqui. O que eu vejo hoje é muita subdose e o problema do transporte, do armazenamento, né? Então, a grande maioria das pessoas que compram vai ter mais o efeito placebo do que do efeito da molécula mesmo, pelo transporte. Subdose você diz é diluído. Então, ao invés de ser uma ampola, ela é dividida, sei lá, em 4. Aonde você vai reclamar? Você não tem com quem reclamar, você não tem como rastrear. É tipo o jogo do tigrinho. O que eu vejo hoje é isso, né? Que tá aparecendo pra mim. Primeiro de tudo, quem tá no Brasil é por contrabando. Então, como que foi armazenado e transportado essa medicação? Não foi num caminhão refrigerado, top, né? Como que a medicação original da farmácia, a gente nunca vai saber. Foi dentro do... Não vou nem falar. Dentro do pneu, eu vi uma vez, tirando. Dentro do pneu, de garrafinha de água, de lugares inadequados. Então, essa medicação vai chegar sem esterilidade adequada e sem conservação adequada. Teve uma paciente que não era minha, chegou na clínica recentemente com abscesso por uma aplicação de tirzepatida do Paraguai. Por quê? Porque a medicação veio com uma esterilidade afetada. Mas funciona, emagrece. Você pode até ter emagrecimento, mas você vai ter saúde. Exato. O quanto vale, né, o preço de arriscar. Você tá injetando um negócio dentro de você, né, cara? Tipo assim, você não sabe a origem daquilo ali. Qual que é o... Será que vale a pena o preço mesmo
Nosso CEO, o Dr. Leonardo Cachuta, dá um exemplo muito bom. Se eu pegar um uísque e falar, esse uísque é do Paraguai, eu trouxe contrabandeado, você vai comprar? Ainda mais com essa história do metal. Né? Ninguém compra. Agora o Monjaro, a galera tem coragem. Por quê, né? Esse paradoxo. É interessante. É porque a magreza vende, não tem jeito, é desejável. Até tava brincando nos bastidores que a mulherada fala, né, que a felicidade é magra. Eu não gosto de ficar falando muito sobre isso desse jeito com toque de humor, mas do lugar de quem emagreceu, é impossível dizer que a sua vida não muda e que você não fica mais feliz e que você não fica mais viva e que isso indiretamente é uma pressão. E aí isso às vezes acaba, enfim, provocando as pessoas a tomarem atitudes ruins. Por isso que a pessoa não toma um uísque falsificado, mas o Monjaro inconscientemente ela pensa que ela vai ganhar mais, que ela vai conseguir arrumar um namorado, uma namorada, ou enfim. Acaba que a pessoa coloca na balança, né? Ganhos e perdas. A minha saúde? Não, mas eu vou ficar magra. É que ninguém pensa em, tipo assim, realmente vive o colateral ali. Será que vai dar problema em mim? Eu acho que isso aí é só coisa da TV. E aí quando acontece, assusta, nunca, né? Nunca é em você, né? Exato, sempre no amigo, né? É um último corte, a felicidade é magra e de fato, e a saúde também. Tem várias influências que desinformam, falando que a obesidade é saudável, que você tem que se aceitar como você é. Não, você não é obrigado a se aceitar como você é. A medicina está para ajudar. Você pode melhorar a saúde, pode melhorar a autoestima. Então, eu acho que você tem que se amar independente de qualquer coisa. E você só consegue ir atrás pra se melhorar quando o auto-amor tá em dia. Então, eu acho que essa é a diferença entre uma coisa e outra. Não é porque você está acima do peso que você precisa ser infeliz ou se odiar. Isso não. respeitado por isso. Exato, jamais. É um momento, Mas né? não existe discussão quando o assunto é saúde. E eu literalmente tô dando exemplos bestas, porque quando você pensa numa coisa muito mais grandiosa do que isso, fica mais nítido. O simples fato de cruzar a perna. Eu consigo cruzar Abaixar. a perna atualmente de um jeito confortável, abaixar, me mexer. A flexibilidade. Agora, você imagina, a pessoa não tá sendo limitada de alguma maneira? Com certeza tá. E tem a questão, assim, esse é meu ponto de vista, tá? Tipo assim, cara, vamos olhar a natureza. Tipo, o ser humano não foi feito pra ter gordura. Tipo assim, sei lá, você olha lá historicamente, desde o do homem da caverna Em até excesso, hoje. gordura É em gordura em excesso, exato. Tipo, não é o corpo não foi feito pra ter esse acúmulo. Ele foi tendo acúmulo por conta da forma de vida. Foi ficando, os alimentos foram ficando ultraprocessados, cheios de caloria, porque o homem coletor e caçador do período paleolítico lá, ele não tinha esse tipo, a alimentação dele era o que? Era proteína e fruta e alguma coisa mais saudável. Então, como é que era o corpo daquele cara? Daquele cara ou daquele ser? Mulher. Daquela mulher. Era, tipo, é diferente, por exemplo, na biologia lá, você olhar um hipopótamo. Que o físico dele ali é para ter gordura, é proteção, faz parte da biologia dele. Então, para mim, se você tá acima, tudo bem, um direito seu, uma escolha sua, você tá feliz, ótimo, que bom. Só que não é normal, não é natural. O processo natural é como é que é a formação e a forma que ela foi feita. Essa é a minha visão. Eu não sou tão velho assim, tá? Eu me formei em nutrição em 2015. Mas eu tive professores na faculdade que falaram que eles se formaram em nutrição há 40 anos atrás para trabalhar com a desnutrição. Eu me nutrição para trabalhar com obesidade. Agora eu estudo e trabalho para tentar curar a obesidade, mas aí são pessoas obesas desnutridas. Nossa. Então, assim, ó, é muito pouco tempo para mudar isso aí. Então a gente tem alguém hipernutrido, mas sem nutriente. Não tem nem como explicar isso aí. Não tem nem como explicar isso aí. É contraditório. Mas é muito louco isso. É contraditório. Basta uma aula sobre isso semana passada. Obesidade sarcopênica. O cara é obeso e não tem Não muito. tem músculo. E aí o risco é gigantesco para a saúde desse cara, né? Para a velhice dele, por exemplo. Porque aí vai... Teve um paciente que ele fez uma avaliação, 220 quilos, 230. Aí não é meu paciente, mas eu fiquei curioso para ver a avaliação dele. Ele tinha acho que 50 quilos de músculo. Um cara de 230 quilos. Não tem lógica. O Rafael que a gente mostrou, se eu não me engano, ele tá com uma média de massa livre lá de 100 quilos. Quer dizer que ele tem 100 quilos que não é gordura. Nossa. E Perdeu massa muscular.
E esse outro rapaz, 220 quilos aí, ele tem... Metade do que o outro. Então, é estranho. Mas isso é reflexo de alimentação só. O que faz uma pessoa ficar muito inflamada? O que seria assim, o principal ponto? Estresse, falta de sono, Alimentação má ruim. alimentação. O que você acha da mudança da pirâmide alimentar? Pirâmide? Cara, pra mim não mudou nada, né? Porque eu trabalhava de acordo com a atual, né? Só... Mas responde um pouco a pergunta dele, a informação. Os alimentos a pirâmide antiga era baseada em grãos, carboidratos, e ela fracassou. Hoje a gente tem uma sociedade obesa e doente. A nova pirâmide dos Estados Unidos tem como base proteína. É o que o Bruno já faz há muito tempo no consultório. O Bruno é especialista em tipo de dieta. Sono, Bruno comeu minha mente na época do... Vamos falar do vegetarianismo, então? Ele falava assim, ó, da questão do sono, cara, eu fiquei um cara que comecei a dar mais valor a sono. Assim, o sono você não vende, não compra, não empresta e não repõe, né? Ô, gente, eu falei super com todas as letras aqui. Minha assistente é vegetariana, gente. E o meu marido foi vegetariano durante um 6 tempão. anos. Eu amo E ele me culpa, hein? Ele me culpa. Bruno. Eu vivenciei o vegetarianismo 4 meses. Eu fui. Que sabe o que acontece? Eu fugi do consultório. Então foi assim, ó. Eu fui numa consulta com ele e eu tava. Na época eu tinha feito um retiro. Aí eu fiquei sem comer carne, eu me senti super bem energeticamente. Eu falei, cara, muito top, tô pensando. Aí eu assisti aquele documentário Dieta dos Gladiadores. Dieta dos Gladiadores. Eu falei, velho, dá pra ter performance e ser vegetariano? Cheguei, Bruno, o que você acha? Ele, não, eu tô fazendo protocolo vegetariano. Eu falei, se meu nutre tá fazendo, eu vou fazer também. Não, desculpa, eu 4 como meses. esposa não ia aguentar aquela quantidade de ovo que ele tinha que comer só pela misericórdia. Aí A Graciane de Jundiaí. É a Graciovos. Fiquei 6 anos como vegetariano. Não acho que foi ruim, mas falando de quem mudou eu não tinha aquela questão de ir contra o alimento. Sempre, na verdade, eu até admirava, assim, eu vi um churrasco, assim, eu só não queria comer, mas eu falava, cara, isso é legal, é gostoso e tudo mais. Só que eu tive umas perdas, assim, que hoje eu olho e falo, putz, foi... Por exemplo, a minha parte de massa magra, eu sinto que eu perdi bastante, assim, coxa... fisicamente mudou bastante. Meus braços estavam bem mais O finos. Vitor adora o vegetarianismo, né? O Vitor, ele é... O Vitor Fala, adora. Vitor, fala. Agora tem que falar. O problema é o Netflix com documentários que a gente vê um gringo de jaleco e pensa, atribui autoridade a ele, mas bioquimicamente todos os argumentos são irrefutáveis. Não vou ficar aqui, não vou me estender muito, mas primeiro que a proteína vegetal é de baixo valor biológico, ou seja, tem uma absorção ruim e poucos aminoácidos essenciais. O ferro é um ferro de baixa absorção, vitamina B12 não tem, então são pacientes que a gente tem que fazer reposição constantemente. Ah, mas tem um atleta incrível do jiu-jitsu que é vegetariano. Tem, são exceções, o cara é incrível apesar de ser vegetariano, não por ser vegetariano. Então a dieta vegetariana tem um viés político associado muito interessante. Eu respeito e acompanho vários pacientes que são, mas como médico eu não posso deixar de pontuar quais são os malefícios. Benefícios? Tem alguns poucos, mas tem mais malefícios que benefícios. Muito bom, esse ficou um corte bem power, hein? A Laura já veio aqui, ó. Oh, meu Deus. Meu paciente, quando pergunta, eu sou ovo-lacto vegetariano, sou vegetariano. Aí eu faço a seguinte pergunta, você é por religião? Por que você é? Por religião. Aí eles me perguntam, qual é o malefício? Olha, o único malefício que você vai ter, mas que a gente vai ter que corrigir, fora algumas reposições de vitaminas e minerais, mas isso é super tranquilo de fazer. A maioria dos veganos vegetarianos, eles tendem a desenvolver uma disbiose. Por quê? O que é disbiose? Disbiose é uma disfunção aí no seu intestino, que na verdade nós somos um rio, 70% água e bactéria, né? Nós transitamos dentro do nosso corpo, mas nós somos água e bactéria. E nós alimentamos essas bactérias. Então, no nosso intestino, nós temos muitas bactérias boas e para elas continuarem sendo boas, elas têm que estar em equilíbrio. Se eu só comer vegetais, eu vou alimentar bactérias que precisam desse substrato. Se eu só comer carne, eu vou alimentar bactérias que precisam de mais substrato. Então, a maioria das pessoas que eu vejo com
Falei, nossa, que campainha diferente, mas era só o telefone mesmo. Pra dar onde mesmo? Pode. A maioria das pessoas que chegam no meu consultório, eu sou 5, 6 anos vegetariano, então começo tratando o intestino. Porque geralmente o intestino com desbiose, o intestino maltratado, ele é uma porta de entrada para a maioria das doenças autoimunes e de algumas doenças aí mais complexas. Por exemplo, a gente consegue ligar a desbiose a câncer. Então, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que precisa ser tratado. Então, a gente trata o intestino, a gente trata o intestino, a gente melhora ele de uma forma geral, mas o paciente pode continuar aí sendo vegetariano vegano. Só que ele tem que ter alguns cuidados a mais. Então eu falo ao meu paciente, é esse o malefício que você vai ter. Uma dieta tão completa que eu tenho que fazer várias reposições. Não, esse é ele que tá falando. Entendeu? O cotocão, né? Eu De forma saudável, sim, acompanhamento médico, mas não é a dieta mais completa, nem o extremo adequado, nem o veganismo, nem a dieta carnívora. Tem que ter um equilíbrio entre É isso que eu ia perguntar, se só a carnívora, então, como é que é os resultados? Aí entra na mesma linha. Excesso. ainda não chegou no Brasil a dieta carnívora, né? Porque algum influencer vai ter que falar. Ainda eles não falaram. A gente tem alguns estudos, mas aí é só você com... Aí o pessoal fala muito isso. Comiam só carne antigamente. E ninguém tinha problema intestinal. Mas não tinha colonoscopia antigamente, né? Então não tinha como fazer um exame de colonoscopia. Ele morria também com 30 anos. Não tinha câncer antigamente, porque é uma idade um pouco mais avançada. A pessoa morria batia o dedão do pé e morria sem morria de apendicite. Morria de apendicite. Então hoje que é um negócio inacreditável, né? Uma pessoa morrer de apendicite, antigamente era normal. Aí, se a gente quiser verificar os estudos, o que a gente tem de mais longo aí de estudo e mais evidência é a dieta no Mediterrâneo, que é baseada em ovos, peixes. É essa dieta, que é o que mais tem evidência hoje. Hoje eu não consigo praticar uma dieta mediterrânea, porque eu não tenho acesso aos peixes frescos, ao vinho feito com o pé dos meus parentes, né? Ao azeite que é feito com as nozes colhidas atrás do meu quintal. Mas é o que a gente mais tem de evidência hoje, é a dieta do Mediterrâneo, que é baseada em proteína de animal e algumas vegetais. E jejum? Jejum intermitente, por exemplo. Isso é bom? Porque isso é um negócio também que tá na hype, né? Muita gente fala de fazer. Tem até aplicativo lá que eu prescrevo bastante jejum. Só que o jejum não é para todo mundo, né? O jejum é para quem tem o perfil. Não é todo mundo fazer. Já fiz muito jejum. Ou simplesmente ficar sem comer, né? Tem metodologias, tem janelas alimentares. É que ficou muito popular isso aí, que teve um oriental, acho que um japonês, que acho que, se eu não me engano, em 92, ele ganhou o Nobel ele escreveu um doutorado comprovando que 12 horas de jejum calórico melhorava os perfis inflamatórios e fazia com que as células fracas morressem e as fortes continuassem. Aí, em 2017, ele ganhou o Nobel de Fisiologia Médica. Aí, então, em 92 não era tão bom, né? Depois de 2017, começou um boom do jejum. Saquei. Mas eu prescrevo bastante, eu gosto, mas não é para todo mundo. Exatamente, tem aquele paciente que tem aquele perfil beliscador da obesidade. Que ele não come muito, mas ele tá beliscando o dia inteiro. Ele vai ter mais dificuldade de fazer o jejum. Gestante não pode fazer jejum. Diabético tipo 1 que tá usando insulina tem que tomar muito cuidado. Então, não é para todo mundo, só enfatizando, como o Bruno disse. E for da autofagia, que é a reciclagem das células, então é muito saudável. Só que não adianta nada fazer jejum e no final do dia comer 5.000 calorias, porque o emagrecimento, a base é matemática. Então você não vai emagrecer. Então ele é uma ferramenta que pode ser utilizada em conjunto com a dieta. Perfeito. Mais uma vez, vou precisar ser a chata do rolê, que caminha a nossa conversa para o encerramento. Eu adorei. Muito bom. Sempre muito importante esses temas. No final do nosso podcast, a gente sempre tem 3 perguntas para meio que arrematar aqui. Eu acho que eles são bem com relação à gestão, mas eu vou dar uma leve adaptada pra gente falar sobre saúde para as pessoas nessas 3 perguntas, tá? Então, a primeira pergunta é: qual é o maior erro com relação à saúde que as pessoas cometem no geral, na visão de vocês? O maior erro é não procurar ajuda, saber, achar que sabe tudo, né?
o efeito Dunning-Kruger, né? Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Quanto mais você sabe, mais dúvida você tem. Então eu acho que o maior erro hoje é a pessoa não procurar ajuda e querer se resolver sozinha. Faz sentido. Próxima pergunta é um conselho. Eu sei que a gente deu vários nesse episódio, mas qual o melhor conselho? Me contrate. Eu assino embaixo. Porque esse aí vai funcionar, esse conselho. Não, tô brincando. Uma medicação sem acompanhamento médico. A gente deu aqui conselhos para abrir a mente, para poder orientar vocês, mas não faça nada sozinhos, tá? Aqui não foi dada nenhuma indicação médica. Perfeito, eu vou até complementar com o meu conselho. Se você verdadeiramente sente a dor de ou estar acima do peso, ou estar abaixo do peso, ou ter algum tipo de objetivo, se organiza, busca a tua maior motivação aí interna. No meu caso, como eu dei o exemplo da vitalidade, do Márcio Performance, enfim. Qual que é o teu maior objetivo? E faça sacrifícios. Eu acho que quando a gente tem um objetivo que vai trazer outros benefícios pra gente, alguma coisa precisa ser sacrificada. Acho que você trouxe pra mim recentemente uma frase que falava, né? Ou você diminui a meta ou você aumenta o sacrifício. E sim, muitas vezes você vai precisar sacrificar alguma coisa pra fazer um investimento em algo que vai te ajudar. Então, renúncia, né? É poder fazer essa análise, né? Tipo assim, hoje a gente tem a galera é muito mimizenta, assim, hoje, por algumas coisas. E aí o ponto é, cara, você tem que procurar aquilo que faz sentido pra você. Se às vezes a vida não tá boa em alguma área e a gente começa a ficar meio que auto-iludido ali, tipo assim, criando narrativas ao invés de enfrentar. Porque eu vivi isso. O ano passado, quando começou o ano, assim como a gente tá começando agora, eu tinha colocado assim, ó, minha meta pra 2024, 2025 é cuidar da saúde. eu também coloquei. Cara, por quê? Porque eu já tinha visto em 2024 que a minha performance não tinha chegado onde eu queria, e eu fazendo uma análise pessoal, eu falava, cara, o que tá faltando? Tá faltando mais energia, tá faltando mais... E eu compensava com outras coisas. Energético, compensava com café pra caramba, pra tentar ter aquela energia. E aí, beleza. Passei o ano inteiro colocando coisas na frente, falando, não, isso não é agora, deixa pra depois, mas eu vou olhar. Até dava uns... Pô, ia treinar um dia, voltava outro, mas aí depois passava 2 semanas sem treinar. E, cara, em outubro a gente começou, né? A gente foi lá, passamos com vocês. E, tipo, de outubro pra cá a gente treina quase todo dia, faz a dieta. Pô, já melhorou demais. E é leve, né? E aí é um processo que quando você tem um resultado, ele te valida, te motiva. Pô, hoje eu me sinto super satisfeito de me olhar no espelho assim e falar, cara, que legal, tá dando certo, tá evoluindo. É onde eu quero chegar? Não tô ainda onde eu quero chegar, mas já tô muito melhor do que o eu de outubro. E esse é o caminho. Porque eu falei pra ela que às vezes é meio... Se a gente ficar olhando pra fora, é muito louco. Porque, por exemplo, eu chego de manhã em casa lá, me olho e falo, nossa, eu tô demais, tô grandão. Aí você vai na academia, você vê um cara 3 vezes maior que você fala, nossa, eu sou um frango. Mas, tipo, porque não é com o outro, é com você. Porque sempre vai ter alguém mais inteligente, alguém mais rico, alguém mais bonito, alguém mais com mais resultado. Então, o nosso foco tem que ser eu comigo mesmo. Se amanhã eu tô melhor que hoje, eu já ganhei aquele dia. E aí é um passo por vez. É isso. E a última pergunta é um segredo, na opinião de vocês. E aí eu vou adaptar para a gestão da saúde mesmo. Qual é o segredo para cuidar melhor, para fazer uma gestão melhor da saúde? Não, mentira. Brincadeira. Eu acho que são os indicadores. Porque o Márcio fez uma pergunta, mas você tá... Numa das consultas tá diferente. Eu falei, cara, antes você conhecia um nutricionista, hoje você conhece um gestor. Eu acho que eu aprendi a ser gestor até do meu paciente e marcar os indicadores. Então, para mim, o segredo hoje é monitorar e fazer as mudanças no time certo. Incrível, muito Isso bom. que eu acho, minha opinião, né? E aí, Vitor? Otimizar tempo e dinheiro, não tentar fazer sozinho, buscar ajuda de um profissional, assim como um empresário. Quando tem um problema, ele não vai sair da gestão para operação para arrumar a televisão. Você também não tem que sair da gestão para ir tentar operar a sua saúde. Então, isso é uma analogia bem interessante. Faz todo sentido. Fica mais barato terceirizado que aprender tudo. Exato. E outra, você nunca vai fazer com excelência aquilo que um cara é top, né?
Então, beleza, eu amei. Espero que nós tenhamos convencido você de que vale a pena cuidar da sua saúde, que cuidar da sua saúde vai te trazer mais performance, mais autoestima, mais resultados em todas as áreas da sua vida e, mais do que tudo, que nós tenhamos te convencido a fazer isso do jeito certo, porque a gente sabe que tem jeitinhos e mais jeitinhos e formas de se fazer isso, mas não necessariamente é a melhor forma para você. E se você gostou desse episódio, deixa seu gostei. Já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no sininho para você receber todos os vídeos aqui. A gente tem mais os episódios que virão e também os outros episódios para você acompanhar, que são histórias incríveis também. Se você está no Spotify, não esquece de você também seguir a nossa página aí para ajudar. E na descrição aqui vai estar o Instagram e os contatos aqui do Bruno, do Vitor, da clínica. E os nossos também. Exato. Então, obrigada. Obrigada pela troca. Parabéns pelo trabalho e obrigada por cuidarem da gente também. Estar aqui com vocês. Valeu, obrigada. Para você, tchau e até a próxima entrevista.